E aí, pessoal, beleza? Nessa aula aqui a gente vai ver sobre umas técnicas de iluminação para os seus desenhos. Antes da gente começar a desenhar, né, a gente tem que entender um pouquinho sobre essas questões. Então aqui eu vou ensinar uma coisa que eu uso muito nos meus desenhos, que é aquela gotinha que eu faço meio assim, sabe? Quem me acompanha aí já deve ter visto eu colocar ela em alguns dos meus desenhos, em alguns não, né? Eu uso em todos, porque ela dá o efeito de luz no que eu estou fazendo. E eu vou mostrar agora para vocês como isso funciona, para a gente ter uma noção. Porque quando a gente começar a desenhar em cima das fotos, eu vou desenhando e vou explicando para vocês, vocês já vão ali conseguir entender o que a gente está fazendo. Vou pegar aqui o nosso pincel, vou botar ele aqui no tamanho 4, deixa eu ver. Vou botar aqui maiorzinho para vocês enxergarem melhor, tamanho 5. Vou criar aqui um círculo. Segurei a caneta, o círculo ficou perfeito, apertei aqui do lado, para ele ficar redondinho. Vou pintar esse círculo agora de rosa. Bom, gente, quando a gente fala em iluminação, para os desenhos ficarem legais, eles têm que ter sombra e luz, assim como tudo. Ó, se eu colocar a minha mão aqui agora na câmera, vocês vão ver que aqui, ó, nesse dedinho, ó, essa parte que está mais escura do meu dedo mindinho, e essa parte dele aqui está mais clara. Por quê? Desse lado está vindo a luz e desse lado o dedo está tapando a luz, então aqui fica mais escuro, tá vendo? Ou talvez a luz de cá esteja mais fraca do que a luz de lá, por isso que fica essa sombra. Então, para o nosso desenho sempre ficar de uma forma mais legal, a gente tem que ter no desenho esse lado que é mais escuro e esse lado que é mais claro, entendeu? E é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui nessa aula. E como eu faço esse estilo de sombra nos meus desenhos? Aqui, por exemplo, vamos supor que tem esse círculo. Vou abrir uma nova camada, colocar aqui o branco, e eu sempre uso o branco para fazer a iluminação. Vou botar aqui esse pincel, aquele que começa fino e termina mais grossinho, diminuir aqui o tamanho dele, e ó, vou vir aqui e vou fazer isso, ó. Pronto, gente. Isso daqui seria o meu efeito de luz. Outra forma também de fazer isso, vai depender muito do desenho, seria o seguinte, ó, abrir uma nova camada, vou botar aqui máscara de recorte, para essa camada ficar dentro dessa, como eu ensinei nas outras aulas. Aí eu venho aqui do lado, ó, com o branco e passo ele aqui. Ó, você viu que sumiu aqui, é porque eu passei ele. Aí você fala, ah, mas cadê o pincel? Como ele é branco, ele tá da cor do fundo do papel. Aí o que eu vou fazer para deixar esse branco que eu coloquei aqui iluminado? Porque ele vai ser a parte de luz, então preciso que ele brilhe nesse estilo de iluminação aqui. Aí eu vou vir aqui, clicar nesse Nzinho aqui, ó, e vou descer aqui, ó. Ó, tá vendo que nessa opção ele já voltou a aparecer, só que ele não tá brilhoso ainda. E aí eu vou descendo mais, ó. E aqui em sobrepor é um formato que, ó, ele fica brilhoso, tá vendo? Você vai ver que ele tá um rosinha mais claro, mas é porque o branco ele meio que deu um brilho. Aí ele fica dessa cor. Aqui também seria uma forma de iluminação nesse desenho aqui. É como se tivesse uma luz vindo desse lado aqui, ó, e refletindo ali. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, posso fazer com preto. Ó, vou abrir uma nova camada, botar ela também em máscara de corte, aí ela vai ficar dentro dessa bola aqui. Vou escolher o pincel preto e vou vir aqui fazer isso, ó. Aí tá vendo que ela ficou bem pretona? Eu posso vir nela, nesse caso, como o preto é uma questão diferente do branco, eu posso vir aqui, ó, clicar no Nzinho, e ao invés de eu mudar aqui as formas, vou chegar o desenho pra cá um pouquinho, peraí. Clicar aqui no N, ao invés de eu mudar as formas, eu vou só mudar a opacidade, ó. Você vai ver que o preto vai ficando mais claro. E pronto, aqui ele já deu um formato de sombra. Ele não precisa ser pretão em todas as vezes, apesar de ter algumas fotos que eu gosto de fazer, deixar a sombra preta bem 100%. Mas aqui, para mostrar para vocês, ó, eu usei a sombra um pouquinho mais clara. E sabe quem usa muito esse estilo de sombra, pessoal? Os desenhos antigos, porque aqui a gente trabalhou no desenho 2D, que é o estilo de desenho que eu trabalho hoje das minhas fotos. O formato 3D é um desenho mais realista, não é o nosso caso, a gente trabalha em desenho 2D. Eu separei até aqui algum desses desenhos antigos para eu mostrar para vocês na prática o que eu acabei de falar aqui. Olha só, sumiu com essa camada aqui que eu criei agora para explicar. Eu vou colocar uns exemplos de desenhos antigos para vocês entenderem. Esse daqui, por exemplo, Os Três Espiões Demais. Se você reparar aqui, ó, no rosto da Clover, tá vendo que aqui, ó, ele tem uma sombra
que é essa sombra? É aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui ela tem uma linha preta, grossa. Só que depois essa linha preta foi diminuído a opacidade dela. A mesma coisa aqui no corpo dela, ó. A cor que eles usaram na paleta de cor foi essa cor aqui, meio bege. E aí eles jogaram aqui, ó, o preto, tá vendo? Todo esse canto, porque é como se não viesse luz desse lado aqui nela. E depois diminuiu a opacidade. Aí acabou ficando assim. E aqui eles não usaram uma cor branca do lado esquerdo para representar a luz. Porque só quando você usa o preto já de um lado, o outro lado automaticamente já fica claro. Então já serve como luz. Ó, você pode ver aqui no cabelo dela também, ó. Aqui eles fizeram um triângulo preto e clarearam. Aqui eles fizeram um triângulo preto e clarearam. Ou usaram um amarelo que é mais escuro para contrastar com esse mais claro, sabe? E no caso deles, na luz, ao invés de fazer aqui no cantinho branco, eles colocaram aqui, ó. Tá vendo? E na boca dela a mesma coisa, deram um pontinho branco aqui, ó, aleatório para representar um brilho, sabe? Ó, a mesma coisa aqui na cena, tá vendo? Eles jogaram aqui, ó, preto, é isso que eu trabalho nas minhas roupas quando eu faço elas. Joga preto, depois clareia. Não tem mistério, pessoal. Quando a gente começar a ver isso nos desenhos, na prática, vocês vão ver como é fácil. Você só tem que entender que em todo desenho tem que ter uma parte que vai ser um pouquinho mais escura. E esse escuro é o quê? É um preto diminuído. Por exemplo, ó, vou fazer um teste aqui agora. Vou abrir uma nova camada. Já estou com a caneta preta selecionada aqui. Vou passar aqui, ó. Vou copiar essa sombra desse lado aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou passar aqui. Opa, tá bem grosso. Diminuir. Vou passar aqui bem torto, tá? Só para vocês verem. Ó. Aqui ele também passou dentro da blusa dela, ó. Fez assim. E vou pintar dentro. Se eu tivesse desenhando isso e fosse fazer uma sombra, seria assim. Aí eu vim aqui agora na camada da sombra, clicava nesse Nzinho aqui e diminuía. Ó. Tá vendo que diminuiu? Até ficar parecendo com essa daqui do lado. E aí, claro que depois que, às vezes em algumas cores, vai acontecer isso daqui, ó. Aqui ela tá um pouquinho mais a cor da pele, e aqui não. Aí, pra mudar isso, você pode vir aqui no Nzinho, onde você mudou a opacidade, e ir mudando aqui, ó, as opções. Você vai vendo que quando eu mudar aqui, aqui vai mudando também, ó. Aí você pode, ó, procurar, ó, essa daqui encaixou, tá vendo? Sobrepor. Essa sobrepor é muito boa. Aí só que ficou muito claro, então eu vou voltar e aumentar a opacidade. Agora sim, ó, ficou da cor da pele dela, sabe? E aqui da cor da blusa. Tá vendo que agora eu acabei fazendo uma sombra aqui, a mesma que tá aqui, só que aqui tá um pouco mais forte. Se eu quiser mudar, eu venho aqui na opacidade, ó, diminui e aumento, diminui e aumento. Tá vendo? Então, é isso. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, ó. Caverna do Dragão. Amava esse desenho, inclusive. Pode ver que aqui, ó, aqui no arco do Henk, tá vendo, ó, a lista preta que vem aqui? É tipo o que eu fiz naquele círculo. Ó, aqui é uma lista preta que eles clarearam depois. Como a flecha dele é luminosa, então tem que ter um ponto de preto como sombra. Aí eles fizeram a mesma coisa aqui, ó, aqui dentro da blusa dele, ó, tem uns pontos aqui mais escuros. Último exemplo aqui, Dragon Ball. Na mesma coisa aqui, ó, o cabelo deles tem, só que eles usam a cor do cabelo preto e colocam um preto mais claro em volta, para representar a luz aqui que ele recebe de fora. No rosto dele, ó, você pode ver que aqui tem umas luzes, ó, umas sombras mais escuras, enquanto a pele dele é de uma cor só, tá vendo? Aqui também, ó, a pele dele é dessa cor, mas aqui tem uma sombra. Já que aqui, pelo que parece, a luz está vindo desse lado aqui. Então, se a luz está vindo daqui, é claro que do lado de cá vai ficar a sombra, né? Ó, aqui também tem, aqui na nuvenzinha também tem, só que aqui na nuvem já tem aquelas duas questões que a gente falou. Ó, tem a luz, que eles usaram um amarelo mais claro, e tem a sombra que eles usaram um amarelo mais escuro. Que aí você pode usar aqui branco e aqui preto e botar aquele efeitinho sobrepor. Então é essa questão da sombra que eu quis mostrar aqui para vocês hoje. Vamos fazer o último desenho aqui, ó, abrir uma nova camada. Vou fazer aqui qualquer desenho aleatório, fazer um coração. E vamos jogar uma sombra nesse coração pra gente treinar. Ó, vou botar aqui esse coração amarelo. Amarelo. Agora eu vou abrir uma nova camada em cima. Eu gosto de fazer dessa forma assim, que eu acho que não tem como a sombra borrar pro lado, já que ela vai ficar dentro do coração. Então vem aqui, abro uma máscara de corte,
Aí essa camada de cima vai ficar presa dentro da de baixo. Agora eu vou vir aplicando minha sombra. Vou vir primeiro com a preta. Vou aplicar ela desse lado, porque eu vou imaginar aqui que tem uma luz vindo daqui. Tá? Daqui de cima. Vou até fazer um desenho aqui, vou abrir uma nova camada. Fazer um desenho aqui de uma coisa para representar uma luz. Ó, finge que tá vindo a luz dali. E aí, nesse caso, a sombra vai ficar desse lado. Botei a sombra preta, vou vir aqui na camada da sombra, no Nzinho. E vou diminuir a opacidade, ó. A sombra vai ver que ela vai diminuir aqui, ó. Para a sombra ficar do jeito que eu quero. Pronto. Ó, ficou da cor de uma sombra. Eu posso vir aqui com preto ainda em cima da camada, ó. Tudo que eu pintar aqui ele ainda vai estar na mesma opacidade que eu coloquei agora. Então não teria problema. Vou fazer uma coisa mais ajeitadinha aqui, ó, assim. Tô apagando aqui, tá, pessoal? Um pedacinho para não ficar muito borrado. Pronto, essa seria a minha sombra. Vou abrir uma nova camada agora, que vai ser o branco. Botar ela em máscara de corte também, de recorte aqui dentro. E fazer a luz branca. Só que aqui com a luz eu posso fazer daquele jeito que eu ensinei para vocês aqui, ó. Começar fino e terminar mais grossinha, que eu uso geralmente nos meus desenhos. E aqui seria uma forma de, como a luz está vindo para cá, de representar essa iluminação. Sabe? Eu prefiro representar assim do que dessa forma aqui, que a gente joga o branco aqui e depois muda, sabe? Eu acho assim mais fácil e ajuda muito nos desenhos. Onde eu uso isso aqui também é no meu Instagram. Vou mostrar para vocês, ó, no destaque do meu Instagram. Eu coloco aqui esses destaques com esses pontinhos de luz que eu ensinei para vocês agora, ó. E fica bem legal. Parece que eles estão em alto relevo quando eu entro no Instagram. Tá vendo? E é isso, pessoal. Nessa aula de hoje aqui eu quis mostrar um pouquinho de sombra e luz para vocês terem uma noção de como que a gente vai trabalhar quando a gente for começar a jogar os desenhos mesmo lá nas fotos. Tudo que você for desenhar vai depender muito da foto. Tem umas fotos, por exemplo, que elas estão escuras de um lado e clara do outro. Então você já tem que saber que quando você desenhar, o seu desenho vai ter que continuar escuro no mesmo lado que está escuro na foto. Nem todos os desenhos a gente precisa fazer sombra. Dá para deixar ele só com luz, igual esse que eu mostrei agora no Instagram para vocês ali. Só coloquei esse efeitinho para dar um ar de iluminação. E alguns desenhos você não vai precisar fazer luz. Só fazer o efeitinho da sombra já vai dar toda a diferença. Então, quando a gente começar a desenhar aí em alguma foto, vocês vão ver na prática isso daqui como é que é. Tá bom? Obrigado, a gente se vê na próxima aula. E é isso.